Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar então. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre as plataformas de IoT, né? O Blink, FixPic, Arduino IoT Cloud. Então, é uma solução para você poder disponibilizar os dados da sua aplicação, né? Online, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um outro esquema, tá? De comunicação Wi-Fi, porque basicamente o nosso ESP32, isso eu estou falando do ESP32, tá? Não do Arduino. O ESP32 ele tem um módulozinho Wi-Fi, a gente pode comunicar com ele. E aí vamos supor, essa aula eu estou preparando justamente para projetos, tá? Vamos supor que você tenha que utilizar o seu sensor e o seu sensor eu não posso conectar ele no cabo USB, por exemplo, tá? Ele não tem como eu conectar o meu ESP32, por exemplo, no USB do computador, ele vai ficar longe, né? Por exemplo, tem um pessoal que vai fazer um projeto aí de leitura de dados de movimentação, né? Para análise de esporte e tal. Obviamente o ESP32 ele vai ficar longe do computador, não tem como eu conectar com o cabo USB, tá? Então como que eu faço, por exemplo, para pegar os dados do meu ESP32, tá? E pegar esses dados do ESP32, mandar esses dados via Wi-Fi para o meu computador, para o meu notebook e eu processar essas informações, tá? Então o que a gente vai fazer? Qual que é a estrutura que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ESP32, tá? A gente vai receber os dados. O ESP32 ele vai enviar os dados via Wi-Fi. Esses dados via Wi-Fi vão para o meu notebook, aqui, para o meu PC, e vão ser processados aqui no Python, tá? Que eu sei que muita gente conhece Python. Então eu vou mostrar para vocês como programar o ESP32 para ele receber essas informações via Wi-Fi e disponibilizar isso aqui para a gente pegar pelo Python, tá? Bom, então, eu vou mostrar duas formas de fazer, tá? Uma forma ela é mais. Aí assim, né? Você pergunta assim, não poderia utilizar as plataformas de IoT para isso? Só que a plataforma de IoT, pessoal, quando você fala de velocidade de informação, é mais interessante você fazer dessa forma aqui que eu vou explicar, tá? Quando você está interessado em disponibilizar os dados, ter toda aquela questão dos widgets, na interface gráfica, etc, etc, é interessante usar o IoT. Quando você só quer os dados de maneira rápida, usando Wi-Fi, você usa essa forma que eu vou explicar aqui, tá? Eu vou explicar duas formas de fazer, tá? Então, basicamente, eu vou passar todos esses códigos aqui para vocês, tá? Então, vamos por novamente, é uma aplicação. O que que a gente vai fazer? Ó, novamente, tá? Eu sempre estou usando essa aplicaçãozinha padrão aqui, tá, pessoal? Que é essa aqui, ó. Deixa eu abrir. Hum, ué, cadê? Não, é isso, esse aqui, ó, tá? Então, novamente, tá? O que a gente vai fazer? Nós vamos usar o nosso ESP32, né? Eu vou pegar aqui o sensor de umidade, tá? Esquece o D0 aqui, vamos pegar só o A0, tá? Que é a leitura analógica, o VCC e o GND a gente vai alimentar aqui, ó, no 3.3 volts no GND, e vamos pegar aqui o A0 e a gente vai conectar aqui no 35, ó, no GPIO 35. Tem que prestar muita atenção nisso aqui, tá, pessoal? Com esse programa que eu vou passar para vocês, dependendo do GPIO que vocês colocarem aqui, pode às vezes dar erro, tá? Então, no caso que funcionou comigo foi 35. Então, prestem atenção aí, tá? Sempre tem que ter o conversor analógico digital 1 aqui, para o que a gente vai usar o Wi-Fi, como eu já expliquei lá nas outras aulas para vocês. Quando a gente trabalha com Wi-Fi, não é interessante usar os conversores analógicos digitais 2 aqui, tem que usar o canal o 1, tá? São os canais do conversor 1, tá? Então é importante isso aqui. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer é isso. E outra ligação que a gente vai fazer aqui é essa aqui, né? Que é basicamente conectar o LED. Só que em vez de ser o 10 aqui do Arduino, a gente vai pegar esse pino 4 aqui, ó. Esse 4. Vamos pegar o pino 4 aqui do ESP32. A gente liga o pino 4 aqui, ó. Passa pelo resistor, passa pelo LED e vai para o GND. Certo? Então é uma entrada e uma saída. Isso é para a gente trabalhar com uma entrada e com uma saída. Beleza? Então é basicamente o mesmo circuito. Quem já viu lá a parte da IoT, tá? E não esqueçam isso. Sempre usar os. Lembrando, o SP32 ele tem dois conversores analógicos digitais, ó, o 2, 0, 2, 2, 2, 3, 2, 4. O que é esse 2? Ele tem dois conversores analógicos digitais. Cada conversor analógico digitais aqui ele tem acho que 8 canais aqui, cada um, tá? Então o ADC2, canal 0, ADC2, canal 2, ADC2, canal 3, ADC2, canal 4. Canal 5 e canal 6. E aí, lembrando que eu expliquei lá para vocês, tá, pessoal? O canal 2, quando a gente trabalha com Wi-Fi, ele compartilha o driver aqui, então não dá para usar, tem que usar só os do canal 1 aqui, tá? E tem alguns que ainda dá problema, tá? Então tem que testar aqui certinho, beleza? O problema é com esse código que a gente vai usar, tá? Então o que a gente vai fazer, ó? Novamente, qual é a ideia? A gente vai usar o nosso SP32. Vamos supor que o SP32 ele tá bem longe do nosso computador, tá? Ele vai estar, sei lá, 50 metros do nosso computador. Beleza, tá, 30 metros, sei lá, vamos pensar na sala ali, 20 metros, sei lá. E aí o que vai acontecer? Ele vai receber o dado aqui do sensor de umidade aqui no GPA85 e a gente vai usar a comunicação Wi-Fi para disponibilizar esse dado para o nosso notebook, que vai ser programado em Python e vai pegar esses dados e processar esses dados. E o inverso também consigo fazer, eu consigo pegar esse dado Wi-Fi aqui, né, e mandar um sinal aqui de saída do GPIO4 para ligar o nosso LED aqui, por exemplo, né? É uma outra opção, né?
que dá para fazer também. Eu vou mostrar isso para vocês como é que faz. Vou mostrar duas formas básicas para fazer, tá? Então, ó, vamos lá. E lembrando só, tá, pessoal, um detalhe, quem for fazer assim, aí você vai ter que alimentar o SP32 de outra forma, vai ter que analisar aqui no VIN e no GND, tá? Que a alimentação dele, a gente tem que ver certinho, acho que é 5 volts, tá? Aí você vai ter que usar uma fonte externa porque o SP32 vai estar longe do computador, então você vai ter que usar uma fonte externa para ele, tá? Quem for fazer dessa forma, certo? Então, ó, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, vamos lá no Arduino. Eu vou passar esses códigos todos para vocês, tá? Então, como é que vai funcionar esse código, pessoal? Vai funcionar o seguinte, vamos analisar aqui o código. Primeiro é o código que vai no SP32, tá? O código que vai no SP32, então vamos lá. Primeiro a gente define aqui, ó, umidade analógica, intagem analógica 35, que eu mostrei ali, onde vai vir o valor da umidade do sensor, tá? Aí temos aqui umidade digital 15, a gente não vai usar o digital, mas eu coloquei aqui. O LED pin 4, que o LED vai ficar no pino 4. Aí você vai ter que usar as bibliotecas Wi-Fi.web e WebServer.web, tá? Porque isso aqui vai disponibilizar os dados via Wi-Fi. Outra observação, tá, pessoal? Como é que você vai ter que fazer? Obviamente você vai ter que rotear o Wi-Fi com o roteador que você está utilizando. Pode ser o roteador do 4G do seu celular, pode ser o Wi-Fi da sua casa, por exemplo. Eu, por exemplo, estou usando o Wi-Fi na minha casa, mas com o roteador do celular deveria funcionar normalmente também, tá? Beleza. Então o que você vai fazer? Ó, aqui o SSID aqui, o password, é basicamente é a identificação da sua rede e a senha, tá? Isso você vai ter que pegar lá na sua rede essas duas informações. Quem já viu do IoT lá, as plataformas de IoT aula que eu dei vai entender isso aqui, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, Web Server 80, isso aqui você não vai mudar, tá? Web Server 80, beleza? Bom, aí você vai colocar lá o valor umidade digital e float, umidade, certo? São os valores que a gente vai medir aqui de umidade, certo? Detalhe aqui, ó, a umidade eu coloquei como... Lembrando, o sensor de umidade, pessoal, ele vem com valor de 0 a 4095, porque ele é um valor analógico, a gente vai colocar numa entrada analógica. As entradas analógicas do SP3 tem 12 bits. 12 bits convertido para decimal é de 0 a 4095, tá? Eu vou colocar aqui um float, o certo seria int, né? Float, lembrando, é variável que tem número quebrado, né? Então, só que eu vou colocar como float, porque depois, se vocês forem converter para porcentagem, pode ter, ser que tenha quebrado, vamos usar o float. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos analisar. Deixa eu ver se... vamos começar aqui pelo setup. Tá? Vamos começar pelo setup. O que você vai fazer? Ó? Serial begin com o baud rate. Tá? Por que eu coloco serial? Para mostrar aqui na nossa serial. Tá? Lembrando que o que vai aparecer no Wi-Fi não tem nada a ver com a nossa serial. A comunicação serial ela vai ser feita aqui. Beleza. Tá. Aí você vai colocar lá. Outra observação importante aqui também, tá, pessoal? Depois, quando vocês forem embarcar o código na prática lá, vocês podem tirar essa parte serial, porque o Wi-Fi aqui, né, o SP32 ele não vai estar conectado no notebook. Então, vocês podem tirar essa parte do Wi-Fi aqui. Eu só quero colocar só para a gente ver essa parte inicial, tá? Então, PIN-mode, LED pin output, LED é saída, PIN-mode umidade digital é entrada e PIN-mode umidade analógica é entrada em relação ao SP32, tá? Então, são entradas em relação ao SP32, que são as entradas analógicas do sensor. Aí você vai colocar isso aqui, ó. Esse trecho do código vocês não mudam, tá? Wi-Fi.begin SSID password. Lembrando que você está no setup, ó, tá? No setup. Beleza? Então ele vai iniciar a comunicação Wi-Fi, né? Isso aqui você não vai mexer, ó, tá? Isso aqui é um trecho de código que eu peguei pronto, tá? Conectando ao Wi-Fi, beleza? Então ele vai ter um while aqui que ele vai verificar o tempo do Wi-Fi, o Wi-Fi status, WL connect, delay, serial print ponto. Então aqui é o tempo que ele vai ficar verificando se ele fez a conexão com o Wi-Fi, tá? Então, ó, conectando ao Wi-Fi, espera um tempo para conectar com o Wi-Fi, vai esperar um tempo, ele vai lá, conectou, ele coloca lá, Wi-Fi conectado. Aí o que ele vai fazer? Ó, serial print. Ele vai printar no serial o IP do SP32. Isso aqui é muito importante. O que é esse IP do SP32? Essa informação que vai estar aqui, a gente vai disponibilizar ela por internet, pela rede. Então lembra quando vocês acessam um site, por exemplo, vocês vêem um código mais ou menos parecido com esse aqui, ó. HTTP 192.68.0.39 lá. Esse aqui, ó. O IP do SP32 é isso aqui. E aí, cada SP32 tem o do meu SP32 é esse aqui. O de vocês vai ser um IP diferente. Você vai descobrir aí qual que é, ó. Aí você coloca serial print ln Wi-Fi local IP. Essa função Wi-Fi local IP, ela vai dar o IP do seu SP32, tá? E aí o que você vai fazer, ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Server, aí você vai colocar, ó, .on barra, .on off, .on barra on, barra off, barra umidade. O que ele vai fazer? Ele vai criar três métodos ou três funções aqui que ele vai disponibilizar na rede o que a gente quer. Então vamos supor, ó, eu vou até abrir aqui, deixa eu ver se funciona. Ó. Vamos pegar isso aqui, por exemplo. Ó. Você vai lá na rede, na internet mesmo, tá? E aí você coloca lá, ó, off. Vamos ver se ele vai abrir.
É que eu acho que ele não está conectado, ele não vai abrir aqui, não está conectado sem conexão aqui, tá, pessoal? Mas, ó, bom, depois a gente vê isso aqui, então. Mas, enfim, o que que vai fazer? Você vai colocar lá na internet isso aqui, e ele vai fazer as funções específicas. Então, quando você colocar lá um /on, o 192, aquela função lá, ó. Lembra, você vai colocar assim, você entra aqui na internet normal e coloca assim, 192, o meu lá, /off. Quando você colocou /off, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer essa função associada ao off, que é o handoff. Quando você colocar /on, ele vai colocar o handle. Quando você colocar barra, é o handle root, e quando você colocar umidade, é o handle umidade. Então, o que que são esses handles aqui? São métodos, são funções. Essas funções você vai estabelecer aqui em cima, ó. Então, quando você colocar handle root, o que que ele vai aparecer? Ele vai lá na página HTML mesmo, ele vai aparecer SP32 online, use on ou off, tá? Eu vou até tirar isso aqui, ó. Vamos só colocar SP32 online, tá? Não precisa colocar isso aqui, ó. Vou até salvar, tá? Beleza? Só isso. A handle on, então quando você coloca on, ó, ele vai chamar o handle on. O handle on ele faz o que, ó? Ele vai ligar o LED. Lembra lá o LED que está no 4? Quando você acessar a internet, dá um requisito aí de handle on, você requisitar pelo HTML esse handle on, ele liga o LED. Então vai aparecer assim lá na tela, LED ligado. Tá lá no HTML. Quando você colocar handle off, é o contrário. Ele, ó, LED pin low, digital right, LED pin low. Aqui, ó, digital right, LED pin high, LED pin low. Ele vai mostrar LED desligado. Tá? Você configura aqui até o, ó, essa função, lembrando, ó, server.send aqui, ó, ela envia lá para o HTML a mensagem que você quer, tá? E detalhe, o que é esse server aqui? Esse server é um objeto do web server aqui, ó, tá? Esse web server ele vem desse arquivo .reader aqui, tal, né? O arquivo cabeçalho, ele cria um objeto, né? E esse objeto ele vai, é o que vai gerar para você lá o HTML. E por último, umidade, tal. Todos void, não tem nenhum retorno. Umidade é aquela mesma função que a gente tinha feito lá nos outros exercícios com... Depois vocês até assistam a aula aí, se for de umidade, quem for usar, né? Ó, valor umidade, que é essa variável aqui, ó, valor umidade, ó, tá? Se bem que eu acabei nem usando o float, né? Mas tudo bem, beleza. Ó, valor umidade, analog read umidade analógica, então ele vai ler a umidade analógica, serial print, ó, vamos só printar aqui no serial o valor da umidade. E o que ele vai fazer, ó? Aí, detalhe, tá, pessoal? Presta atenção aqui. Ele vai criar um string, tá? Um string response, tá? Ele vai criar, vocês se lembram lá, string é um conjunto de caracteres, né? Então ele vai pegar esse valor da umidade aqui, que é um valor de 0,4095, vai transformar isso num string, tá? E esse server.end ele vai e joga esse string response lá no, então ele vai aparecer o valor de 0,4095 lá na tela. Por que ele tem que jogar para string? Porque apesar de que ser um número que a gente vai ler lá, ele vai mostrar um caractere, né? Então tem que jogar para string, tá? Então tá aí as três funções. Isso tudo no setup, tá, pessoal? Beleza? Então é isso. Aí vocês vão lá no, ó, aí que vocês colocam aqui, ó, depois que dá o server on aqui para começar os métodos aqui, você vai colar um server begin para começar, esse trecho de código vocês não mudam, e um serial.println servidor iniciado, ou seja, iniciamos o servidor, já dá para disponibilizar as mensagens online. Aí você vem aqui no void loop, tá? Vem no void loop e esse server.randomClient aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que quando você requisitar esse método, ou essa função pela internet, ele vai jogar o dado lá para, ele vai mostrar na internet as informações aí do seu sensor ou do LED, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download desse programa aqui para o ESP32, tá? E a gente vai ver ele funcionando, ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu conectei meu ESP32 aqui no, no cabo USB, tá? Então, ó, deixa eu só mostrar minha câmera aqui. Só mostrar para vocês rapidinho, ó, tá aqui o código, tá? Ó, tá aqui a montagem experimental, quer dizer. Ó, tá aqui o ESP32, ligação com LED, ligação do sensor de umidade, tá? O sensor de umidade, só vou mostrar essa vez aqui, aí depois eu vou mostrando os resultados aqui para vocês, tá? Ó, então, o que vai acontecer agora, ó? A gente vai fazer as leituras, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer o download aqui do programa. Também o computador tá meio lento, tá, pessoal? Vou fechar aqui a câmera. Primeira coisa eu vou fazer o upload do programa pro ESP32. Então, vamos lá, clica no upload, vamos lá. Ele vai fazer o upload do programa. O meu, na verdade, aqui já estava até feito, mas eu vou fazer de novo só para mostrar o procedimento, certo? E aí, aqui só que o meu tá dando alguns problemas aqui, tá, pessoal? Para mostrar o IP, né? Mas eu já tinha obtido o IP anteriormente. Então, aí vocês vão ter que testar aí de vocês para vocês dar esse problema também, tá? Vamos ver, ó.
Legal. Então, ele fez... então para que a gente usa o serial? Porque na prática o serial não vai importar. A gente está fazendo isso aqui para usar o Wi-Fi, né? Mas, ó, se você queria... A ideia é usar o serial é obter o IP do ESP32. Ó, aqui ele não está mostrando nada, tá? Ele não está mostrando nada. Tudo bem. Aí, só que eu já tinha obtido que o meu IP, o IP do meu que ele teria que mostrar aqui é esse aqui, ó. 192.168.0.139. Ele mostra aqui na tela. Às vezes ele mostra, aqui ele não mostra, tá? Mas enfim, então aqui já está conectado. O que já dá para fazer aqui? Se a gente entrar na internet agora, só que um detalhe, tá, pessoal? Você tem que entrar na internet. Essa solução aqui, diferente da solução do IoT, do Blink, do ThinkSpeak, que você consegue acessar por qualquer rede, qualquer 4G as informações, aqui você só vai acessar as informações por uma rede local. Ou seja, essa rede que eu estabeleci aqui, só você conseguir acessar por aqui. Se você tentar entrar pelo seu celular aí, pelo 4G, você não vai conseguir acessar as informações. Tá? Uma informação numa rede única aqui. Então, o que você vai fazer? Entra na internet, ó. Você clica aqui, ó. Off. LED desligado, tá? Deixa eu reabrir minha câmera aqui para mostrar para vocês que realmente o LED está ligando, tal. Então eu venho aqui na internet, certo? Aqui eu abro um HTML, tá? E eu coloco aqui, ó, perceberam? 192, que é o 162, 0.39 off. Então, ó, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Olha o LED aqui, ó. Vocês estão vendo o LED, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar on. Ele vai ligar o LED. Estão vendo o LED ligado aqui, ó? Cadê? Deixa eu ver. Aqui o LED está ligado. Vocês conseguem ver, né? Agora eu vou colocar off de novo. Desligou meu LED, certo? Então estou conseguindo fazer pela rede isso aqui, né? Outra opção também, ó, vou até fechar, deixa eu fechar a câmera aqui agora, que eu acho que não, não precisa, bom, deixa ela aberta aqui, se ficar lento a gente fecha depois, tá? Ó, se eu colocar umidade agora, ó, ele vai ler o sensor de umidade, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o sensor de umidade e vou colocar ele dentro da água, tá? E vou dar uma outra requisição de leitura, tá? Ó, vem aqui, vou colocar ele dentro da água. Na hora que eu der uma umidade aqui, ó quanto que deu, 1786, certo? Vou tirar ele da água agora. Tirei da água, faço outra requisição do 4095, tá certo? Então é basicamente isso aí, pessoal. E o código faz isso, tá? Ó, e agora ele apareceu. Percebe que quando, ó, detalhe, tá, pessoal? Quando a gente faz a requisição da umidade, ó, ele aparece aqui na tela, né? Na verdade, o LED ele deveria aparecer também, que eu tirei. Ah, tá certo. Não tirei, ele deveria aparecer também. Ó, vamos ver, quando eu faço a requisição para desligar o LED, ó, ele aparece, ele dá uns probleminhas às vezes no serial aqui, pessoal, tá? Ele teria que aparecer aqui no LED, essa informação, deixa eu ver se eu coloquei, random off, ah não, tá certo, é que eu tirei, tá certo, não é isso mesmo, tá? É porque antes eu tinha programado para aparecer a informação, tipo LED ligado, LED desligado aqui no serial também, tá? Mas agora eu tirei, então ele vai aparecer só lá mesmo, tá? Certinho, é isso mesmo, tá? Então é isso aí, basicamente, tá, pessoal? Primeiro é isso, tá? A primeira coisa que a gente faz é isso. Então vocês veem que a gente consegue pela internet acessar as informações, né? Se for funcionar para rede local, obviamente você vai ter acesso a uma informação ali no HTML, beleza, tá? Então é basicamente isso. Bom, pessoal, vou deixar o ESP. Ó, agora é interessante que você observe que agora apareceu, ó. Ó, ele tem que aparecer essa informação aqui, ó, Wi-Fi conectado, IP do ESP32, tá aqui, ó, essa informação que ele tem que aparecer. É engraçado que tem hora que ele aparece, tem hora que não aparece, tá? Mas enfim, né, o que que eu fiz? Eu tirei o ESP32 e reconectei o USB. Aí agora ele apareceu que é essa informação aqui, né, ó, Wi-Fi conectado, IP do ESP32, o Wi-Fi local e as informações, tá? Então ele está conectado, percebam que aqui ele está conectado com o USB, tá? E as informações estão disponibilizadas no serial. É óbvio que quando você for embarcar essa aplicação, você vai tirar fora o serial, porque não interessa, porque ele não vai estar ligado com o cabo no computador, né? Então, beleza. Agora o que eu quero fazer? Vamos supor que essas informações que estão aí do sensor, vamos supor que esse sensor eu estou colocando ele longe do meu PC. E eu quero de alguma forma obter essas informações, eu quero pegar essas informações do Wi-Fi, aqui do ESP32, e jogar através da rede Wi-Fi, jogar para o meu computador para eu poder analisar essas informações. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui no Python, tá? E assim, pessoal, Python, eu sei que vocês aprenderam a programar programação em Python e tal. Assim, primeiro que tem várias ideias, né? Tem o pessoal que usa o Jupyter, o Colab, que você faz online, né? Tem o pessoal que tem, inclusive até tem aqui o Visual Studio, né? Que o pessoal utiliza bastante também.
que é uma ideia que o pessoal utiliza, Visual Studio Code. Eu, particularmente, utilizo bastante o PyCharm, que é esse IDE aqui, tá? Não sei se vocês utilizam, tá? Se alguém não utilizar, tiver dúvida, instalem aí o PyCharm. Tem que instalar o Python, a versão mais recente também, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse código. Eu vou passar esse código aqui para vocês em Python também, esse arquivo .py aqui, certo? O que ele faz então, ó? E aí como que a questão é, como que vocês sabem que o Python tem as bibliotecas, né? Então, qual é a biblioteca do Python que a gente utiliza para pegar essa informação que eu disponibilizei via Wi-Fi, né? E jogar para o meu computador. Pegar a informação do Wi-Fi do ESP32 e jogar para o meu computador para poder processar. Vocês vão usar essa biblioteca aqui, o import requests, tá? Esse é o detalhe, pessoal, uma das formas de fazer. Na verdade, na prática, dependendo do projeto, eu vou recomendar o socket, que é outra, tá? Mas vamos mostrar primeiro essa aqui. Então vamos primeiro ver o import request. O que você vai fazer então? O código é isso aqui. Você vai pegar o SP32IP, que é o IP do SP32, tá? IP mostrado no monitor serial do SP32, que é esse aqui, ó. Então ele mostrou, ó, 192.168.0.139. Então é isso aqui, certo? Aí, bom, isso aqui a gente vê depois, tá? Isso aqui é a parte do arquivo. Depois a gente vê a parte do arquivo, tá, pessoal? Depois a gente vê. Vamos lá, aí melhor já explicar, vai, vamos já explicar isso aqui, ó. Aí a gente tem aqui, ó, import CSV. O que é essa biblioteca CSV aqui, tá? Essa biblioteca do CSV, isso aqui é para a gente jogar isso para arquivos CSV, que são arquivos do Excel. Então a gente vai pegar os dados, existe uma biblioteca específica no Python que você consegue pegar as informações e jogar direto para o arquivo Excel. Isso é bem vantajoso, tá? O MATLAB também eu acho o MATLAB até mais prático para trabalhar com esse tipo de coisa, só que o Python é gratuito, tá? Todo mundo tem acesso, vocês já conhecem, então vamos fazer aqui com o Python, tá? Outra observação, tá, pessoal? Aqui no PyCharm, tá? Se vocês, para adicionar bibliotecas, basicamente você cria um projeto Python, que é o projeto que eu criei, e dentro desse projeto Python você vai colocando vários arquivos .py aqui, certo? A questão por default, ele não vem com essas bibliotecas, então você tem que vir aqui em File, Settings aqui, aí ó, tá vendo que ele abre aqui o Python Interpreter aqui, você clica em mais, tá? E aí você procura as bibliotecas, então por exemplo, CSV, né? Ó, já está instalado, ó. Clica aqui, ó, tá. Cadê a informação aqui? Ele chega a aparecer que está instalado, mas no meu caso aqui já está instalado. Então você clica aqui, ó, você clica em Install Package aqui, ele vai instalar a biblioteca que você quer, tá? Ele não vem com todas instaladas direto, tá? Você clica sei lá, a outra que a gente vai usar lá é a Request, né? Clica aqui em Request. Ops, peraí que tá meio devagar aqui, peraí pessoal. Clica aqui em Request, ele encontra a biblioteca para você, certo? No caso aqui, ele está por aqui essa biblioteca. Tá, mas enfim, aqui já está instalado, tá? Aí você vem em Install Package, beleza, tá? Bom, aqui eu já tenho tudo instalado aqui já, ó, tá? Beleza? Então, qualquer uma dessas bibliotecas eu posso chamar, dar um import que vai funcionar, certo? Beleza, então você põe o IP do SP32, aí o arquivo, o que é esse arquivo aqui? É o nome do arquivo Excel que eu vou trabalhar. Então, a hora que eu terminar o programa, ele vai pegar todas as informações que ele pegou e jogar no arquivo Excel, e esse arquivo de Excel, onde que ele vai estar, ó? No meu trabalho aqui, no meu projeto, eu coloquei essa pasta aqui, ó, C, User, Sky, PyCharm Project. Eu criei um Python Project 1. Dentro desse Python Project 1, que é onde está o teste SP32, que é esse programa Python que a gente está vendo, ele vai criar esse arquivo aqui, ó, dados unidade. Dados na unidade. Ele cria automaticamente. Eu vou mostrar depois mais para frente no código o comando que faz isso. Então, dados na unidade.csv. Beleza? E aí o que vai acontecer? Lembra que a gente lá no Python, a gente criou as funções lá para ligar, desligar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar duas funções aqui, ó. Vou criar aqui o def, tá? Def, você sabe que o código do Python no def é para você criar funções, né? Então aqui eu vou criar um def liga LED. O que ele faz, ó? R é igual a requests, tá? Aqui, ó. Que ele vai pegar aqui um objeto request, ele vai pegar o get, aí o que ele faz, ó, http/sp32/1, o que é isso? O que ele está colocando aqui dentro? Lembra que a gente viu lá no código aqui, ó, ele está pegando isso aqui, ó, exatamente isso aqui. Então ele vai lá, esse comando ele vai lá na internet, pega essa informação e essa informação ele vai jogar aqui no R. Tá, ele faz um r.text, na verdade ele liga, né, o LED, né, e essa informação eu coloco um r.text que é para ele mostrar aqui no nosso terminal aqui a informação. E depois eu crio um desligar LED, que é a mesma coisa, só que em vez de ser /on vai ser /off, então ele vai desligar o LED. E print r.text, eu coloquei esse print aqui para ele printar na tela aqui, LED ligado, LED desligado, tá? Porque o texto, né, quando você faz a requisição, ele gera um texto, né, e o texto vai ser esse aqui, tá? Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar dois vetores aqui. Esse valor mostra aqui são os valores da umidade, tá? Valor mostra, eu criei aqui. E t mostra, que é o vetor de tempo. E a gente inicializa um tempo igual a zero aqui.
E aí, o que a gente vai fazer? A nossa ideia é trabalhar com 200 milissegundos, tá? De taxa de amostragem, tá? E aí, o que acontece? Para fazer a taxa de amostragem, tem uma função aqui chamada time.time, até coloquei ela comentada aqui, tá? Só que eu fiz alguns testes, eu percebi que em tempo real ela não fica muito boa, tá? Então, o que vocês fazem aqui? Usa esse código aqui, ó. Isso aqui vocês não mudam, tá? Depois, ó, eu não vou entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, pessoal? Mas, ó, depois se vocês quiserem me perguntam, ó, o PT, datetime.now, prevtime, blá, blá, blá. Aí o que a gente vai fazer? Entra aqui, ó, try, né, o try é toda essa parte aqui, que é onde a gente vai fazer as leituras, tá? While true, então isso aqui ele vai ficar eternamente nesse loop aqui, é um loop infinito, tá? Ele vai, aí, ó, todos esses comandos aqui são comandos de análise temporal, tá? Então, se if dt, se a variação temporal for 0,2 segundos, ou seja, de 200 milissegundos, a ideia é que a gente execute nosso código, tudo que está aqui dentro desse if aqui, ó, de 200 a 200 milissegundos. Então, ele vai pegar a informação de tempo aqui, esse tempo ele vai ganhar o número de tempo, tá? Então, aqui o resposta, ele vai fazer uma requisição. Request.get FHTTP, umidade. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar vai lá na internet, vai mandar um sinal e vai pegar a umidade, ó. Umidade. Ele vai me dar isso aqui, ó. Ops. Vou pegar o valor, ó. Que, ó, agora meu sensor de umidade aqui tá fora da água, tá do 4095, tá vendo? Beleza. Então, olha só. Aí ele vai pegar esse valor da umidade, que lembra que a gente converteu para string esse valor. Vamos jogar ele para float, tá? Aqui no caso, pessoal, eu vou jogar para float, porque poderia jogar para int, tá? Mas eu vou jogar para float porque eventualmente depois se vocês forem trabalhar com valor float, quebrado e tal, porque vocês vão fazer, ó, resposta.tet.strip, né? Ele faz isso aqui basicamente ele pega o texto e ele corta os valores do texto, porque se ele for pegando os vários valores, ele vem com barra n. Então, para você tirar esse barra n, ele põe esse strip aqui, tá? E aí o que a gente faz, ó? Valor mostra.append e t mostra.append valor e t. O que a gente faz? Lembra que o valor mostra é um vetor e o t mostra é um vetor, que são esses vetores que a gente definiu eles vazios aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu criei esses dois vetores para cada laço de iteração ele mostrar aqui no final do código os valores aqui do mostra e do tempo. Tá? Só que detalhe, tá? Isso aqui não é o que vai. Isso aqui depois, tá? Lá na frente a gente vai jogar para Excel. Aqui ainda ele não vai jogar para Excel. Aqui ele só vai mostrar aqui no template. Beleza? Eu coloco aqui um print, tá? O print, ele vai, não sei se vocês já trabalharam com print aí do Python, vocês devem saber, né? O tempo aqui, ele vai plotar o tempo como float, né? O tempo com uma casa decimal aí, float, umidade com duas casas decimal e float também. Você pode aumentar esse valor aqui, vamos até colocar, sei lá, duas, né? Vamos colocar duas, melhor, beleza. Duas casas de precisão, tá? Aí eu coloquei aqui um código comentado, depois a gente vê e tal. Beleza, ó. Except Keyboard Interrupt, então quando você aperta alguma coisa você interrompe. O que vai acontecer? Ó, na hora que você terminar o código, eu posso parar o comando aqui ó, no stop, ou posso apertar uma tecla, alguma coisa no teclado, que ele vai interromper, ele vai dar coleta encerrada, ele vai mostrar os vetores do valor mostra aqui e o t mostra aqui. E aí o que a gente vai fazer? A ideia é que no final, ele salve isso aí no Excel, né? Então, a gente vai colocar o if, o comando para você salvar no Excel, no .csv, é isso aqui, ó. Bem simples, sempre usando isso aqui, ó. If open arquivo, o que é esse arquivo? É o nome do arquivo que a gente colocou aqui, ó. Dados umidade.csv. Legal. W, que é para escrever, né? New line, vamos colocar vazio aqui. SF, né? Beleza. Aí o que ele vai fazer? Esse F aqui é o valor que a gente vai fazer a iteração aqui. Ele coloca um writer, csv.writerf, que ele vai escrever, writer.writeRow. Então ele vai escrever uma linha lá no writer aqui, que vai ser tempo em segundo e umidade em porcentagem. Aí ó, a gente vai fazer um laço for aqui, xy, tá? Que para cada valor em x e y, ele vai associar o x com tmostra e o y com o valor mostra. Então ele vai pegar todos os valores do vetor que a gente salvou aqui e colocar em x e y e colocar para a gente no Excel. Tá certo? Então é basicamente esse programa, tá? Quem já programou Excel em Python aí provavelmente vai entender isso. Eu espero que vocês entendam, que, pelo que eu perguntei, a maioria de vocês lá nas disciplinas básicas de programação viam Python, então provavelmente vocês vão saber aqui, né? Então, ó, vamos lá, eu vou botar para rodar esse código aqui. Teste, vamos colocar para rodar. Ó, percebam que ele está lendo a umidade, ó. Só que, ó, perceba que eu pedi 0,2 segundos, ó. Tá vendo que não é exatamente 0,2 segundos que ele está colocando, né? Ele tem um errinho. Depois eu vou explicar por que que a gente vai usar o outro comando depois, tá? E é isso, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu dou um stop aqui. Ó, o que que ele fez? Coleta encerrada. Isso aqui são todos os valores do valor mostra, ó. Tá tudo 4095 porque o sensor tá desligado, tá? Não coloquei, quer dizer, o sensor tá fora da água, tá? E os valores temporais, 0,2, 0,4, 0,6. Ó, só que observem o seguinte, né, pessoal? Eu queria uma taxa amostral de 0,2 segundos, mas ó, 0,2, 0,4, 0,6, 1,79.
perceba que ele dá umas travadas aqui, tá? Isso aqui é por que isso acontece. Quando a gente usa essa maneira aqui do requests aqui, ele fica fazendo uma requisição para a internet, como se ele mandasse um sinal lá para depois receber. Isso causa um atraso. Por isso que eu vou mostrar para vocês outro código que deixa a coisa mais rápida, que ele não tem que ficar mandando requisição para a internet, tá? E é isso. Então aí vocês vêm aqui no Python Project, ó, tá? E vai lá, dados umidade, ó, vamos ver se ele atualizou. Tá aqui, ó, dados umidade vai aparecer já no seu arquivo Excel para você fazer o processamento depois, tá vendo? Ó, clica aqui na coluna. Aí, pessoal, depois vocês processam aí, tá? Ó, vem aqui no, ó, 02,4095. 04 é o tempo e o valor da umidade. Tempo, valor da umidade, etc, etc, tá? Aí você vem aqui, peraí, deixa eu só relembrar aqui. Página inicial, acho que era, não, dados de texto, isso, ó. Se você, não, se você vir aqui, ó, de outras fontes, texto para coluna aqui. Você vem, ó, dá um avançar aqui, vírgula, ele separa, ó, tá vendo? Deixa eu voltar, peraí. Delimitado. Espera aí, eu não selecionei tudo, vamos selecionar tudo aqui, ó. Aí depois vocês processam isso aí, tá, pessoal? Aí é com vocês, essa parte, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Geral, texto, tal, ó, percebe que ele separou, tá? Mas às vezes ele dá uns errinhos aqui, você tem que ver, ó. Dá um concluir aqui, vamos ver se ele separar. Ele separou certo, ó. Beleza, tá? Tá aí, ó. Aí depois vocês processam as informações aí de umidade, temperatura, etc. Tá? Eu nem vou salvar aqui, ó. Beleza, tá? Então é isso. Também, é basicamente isso. Perceba que a gente fez só a leitura, né, aqui dos sensores, tá? Ó, pessoal, agora que eu vou fazer o seguinte, ó. Essas duas linhas aqui estavam comentadas, tá? Eu descomentei essas duas linhas aqui, ó. Então o que eu faço? Se o valor, né, que ele vai ler lá do sensor de umidade for menor do que 2000, eu coloco para ligar o LED, senão ele vai desligar o LED. Então eu estou usando isso aqui para mostrar também a parte não só de leitura, mas de escrita, né? Observação aqui, né? É claro que se você colocar isso aqui, o negócio ele já fica meio lento, né? Se você colocar mais um comando aqui, ele vai ficar mais lento ainda. Então por isso que eu não recomendo você usar leitura e escrita o tempo todo no mesmo loop aqui, senão você já está usando Wi-Fi, ele vai deixar mais lento ainda. Mas só para vocês verem que funciona, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos colocar para rodar esse código, ó, run, ó, ele vai lendo aí, tá vendo? Ele tá lendo, ó, LED desligado, ó, agora eu vou colocar dentro da água, ó, olha o que vai acontecer. Meu LED ligou aqui, tá? Beleza? E é basicamente isso, tá? Então ele funciona, tá? Normalmente, tá? Não, nem vou mostrar aqui o experimento, tá? Dá até pra mostrar, ó, só pra gente ver, ó. Vou baixar aqui pra vocês verem. Ops, peraí, deixa eu baixar um pouco mais aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar o LED dentro, o sensor dentro da água, ó. Ó o LED ligando. Liga o LED. Tirei da água, LEDs. Ops, liga o LED. Só que ele deu um atraso no sinal ali, pessoal. Perceba que na hora que eu tirei, ele não funcionou porque ele deu um atraso. Agora ele ele bugou ali o código, tá? Às vezes acontece isso, tá, pessoal? Vou até pausar aqui. Beleza. Mas enfim, tá? É basicamente isso, tá? Ele travou aqui, não sei por que motivo, tá? Às vezes acontece, tá, pessoal? Dele travar o código. Se você coloca uma taxa de amostragem muito baixa, né? Às vezes acontece dele travar o código. Mas aqui deu tudo certo, tá? Bom, então é isso, tá? Outra coisa, tá, pessoal? Daria também, perceba que eu coloquei comentado, dá para você ir adicionando as informações aqui dentro do loop, aqui já adicionando no Excel, mas isso não é interessante, porque vai deixar mais lenta ainda a amostragem, né? Então é legal você salva tudo num vetor e depois no final você joga pro Excel aqui, né? Você joga pro arquivo, pro Excel no final, depois de ter feito todo o loop aqui. Eu vou até comentar aqui, ó. Vocês vêm aqui em Code, comment line, beleza? Depois se vocês quiserem tirar. E outra coisa que eu ia comentar, mais um detalhe, tá, pessoal? Test plot aqui, isso aqui é bem legal também, tá? Depois... Bom, pessoal, só mais um detalhe. Eu adicionei mais uma coisa aqui no código, que eu adicionei aqui a biblioteca do o Pandas aqui e o MATLAB Plotlib, né? Basicamente a gente poder trabalhar com os dados, né? E plotar esses dados aqui. Então, o que eu fiz? Ó, eu mantive o mesmo código, até tirei os comentários aqui, aí tem aqui a linha do Excel, né? Pra gente poder colocar aqui, né? No arquivo .csv aqui no final.
Bom, tudo bem, pode deixar assim mesmo. E aí o que eu faço? Ó, tá vendo esse comando aqui no final? Ó, df pd read csv. Então ele vai ler os dados do arquivo Excel, né? Ele vai pegar esses dados, ó, plt plot. Então ele vai plotar no eixo X o tempo, no eixo Y a umidade, tá? Aí ele, ó, o label do X tempo, o label do Y umidade, o título, né, do gráfico aqui, esse aqui, e o choke para mostrar, ó. Então vamos rodar, ó, o que vai acontecer, ó? Provavelmente vocês devem ter trabalhado com isso também, eu imagino, né? Tá fazendo as leituras, ó, tá? 0,8.9, 2.3, 3.9. Eu não vou colocar, deixa eu colocar ele na aqui só para colocar um valor diferente, né? 1.500 e pouquinho e tal. Beleza, eu vou tirar da água um tempo. Ele vai ficar medindo aí os valores, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Só que ele travou. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar um pause aqui. E aí, ó, beleza. Toque aparece aí, ó, tá? O que ele vai fazer? Se vocês verem, ele pegou os dados aqui do... Ó, ele salvou os dados aqui no... Ixi, lembrei aqui do lado. Ele salvou os dados no arquivo datas umidade aqui, né? Dados umidade, quer dizer, no Excel. E ele pegou essas informações do Excel aqui, ó, que ele salvou e já plotou aqui na tela para vocês, tá vendo? Então é essencialmente isso, tá? Então o Python ele tem essas possibilidades de a gente trabalhar com isso também. Esse acho que vai ser bem útil aí para quem precisar usar no projeto e tudo mais, beleza? Bom, pessoal, então vocês perceberam que trabalhando dessa forma funciona normal, né? Mas é a forma que a gente fala que é utilizando HTTP, né? E aquela biblioteca import request, tudo, né? Então essa é uma forma de fazer, tá? Você vê que tem alguns atrasos, tal. Dependendo do que você quiser fazer, se você quiser disponibilizar na rede, você pode usar essa forma. Apesar que, se seu objetivo é disponibilizar a informação na rede de uma forma mais até organizada, tem as plataformas de IoT que eu expliquei. Aí tem várias soluções que vocês podem pensar qual é a melhor para utilizar, tá? Então, pessoal, basicamente é o seguinte, ó, o que a gente vai falar, o que eu vou mostrar agora? Vou mostrar outra forma de fazer, tá? Essa forma de fazer é o que a gente fala que são sockets TCP UDP, tá? Que aí, basicamente, tá? Qual que é a ideia quando a gente utiliza dessa forma, né? A ideia é que em vez de a gente ficar mandando uma requisição para um site para ele ficar mandando dado, que isso gera um atraso, a gente vai fazer streams de dados contínuos. Então a gente não tem que ficar mandando uma requisição, ele vai mandar o dado o tempo todo. Isso torna a comunicação mais rápida, diminui o delay, diminui a latência. Isso é melhor, dependendo da aplicação que você vai fazer, é melhor. Né? Se você está pensando em velocidade, é mais interessante essa aplicação. Tá? Então o código vai ser esse aqui agora. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum, tá? Eu vou explicar aqui linha a linha do código, certo? Obviamente vou disponibilizar esses códigos para vocês, né? Então assim, vamos lá. Primeira coisa, ó. Mesma coisa, umidade analógica 35, digital, LED PIN 4, mesma coisa. Aqui a gente vai usar o Wi-Fi, só a biblioteca Wi-Fi.h, o SSID e o password da rede que você está utilizando, valor umidade digital, mesmas variáveis que a gente usou anteriormente, tá? Só que agora o que a gente vai fazer aqui, ó, eu coloquei um previous time e um time interval. Isso aqui basicamente, pessoal, são variáveis para o que a gente vai fazer. O dado do sensor, aqui dentro do Arduino, eu vou colocar uma taxa de amostragem, tá? Que eu vou colocar 50 milissegundos, é bem rapidinho, tá? Para mostrar, porque eu não quero que ele fique aleatório, eu quero estipular uma taxa de amostragem específica para ele, tá? Então, olha só, aí você vai colocar aqui, ó, Wi-Fi server, um objeto server aqui do Wi-Fi server, tá? Com o endereço 80, né? Aqui vocês forem ver a mesma coisa do anterior, e um Wi-Fi client aqui, certo? Aí você vai ter o server e o client, tá? Então, o client, basicamente, o que vai ser o client, tá? Isso já meio que dizendo aqui, vai ser o que vocês vão fazer lá no Python, que depois eu vou explicar, certo? Então, a gente começa aqui o serial begin, então, basicamente assim, lembrando, né? Para que a gente faz isso? É a mesma coisa, se a gente não for, a ideia é que a gente não use o cabo USB para ligar o computador, a ideia é que o ESP32 está longe do meu PC e ele vai mandar as informações para o Wi-Fi. Mas eu vou colocar aqui o serial begin só para fazer o teste e obter as informações da minha rede Wi-Fi, tá? O IP do meu ESP32. Então eu coloco aqui o serial begin com a tela com balde rate aqui, pin mode LED pin, output LED pin output, eu vou até tirar isso aqui, tá? E depois eu já passo certinho para vocês, tá? Vamos save aqui. Ok, então pin mode, umidade analógica input, umidade digital input, deixa eu até diminuir isso aqui, beleza. Então, ó, conectando ao Wi-Fi, Wi-Fi.begin, e aqui o Wi-Fi status ele vai verificar isso daqui. Até aqui é a mesma coisa que o código anterior, você vê que é igual, vocês não vão mexer, né? Obviamente, né, pessoal, aí no código de vocês vão ter que adaptar isso aqui, porque aqui eu estou usando um exemplo com LED com sensor de umidade, só para mostrar na prática. Tá? Aí depois vocês vão ver
vocês vão ver como, aí vocês têm que adaptar para o de vocês, né? Então, conectado, endereço IP do SP32, Wi-Fi local, beleza, vai pegar o endereço. Mesma coisa, server.begin. Então, aqui o meu servidor, basicamente, é o meu SP32, ele vai iniciar, tá? Então, a gente vai para o loop ali. Então, aqui, ó, aqui foi o setup, né? Agora vamos para o loop, tá? No loop, o que a gente vai fazer? O loop, a gente vai fazer, primeiro ele testa aqui o cliente connected, server available, então essa parte do código vocês não mexem, é o teste que ele faz para ver se está tendo a conexão, tá? E aí o que a gente vai fazer? Essa parte do código current time millis, aqui, current time, isso aqui, ó, toda essa parte aqui, para que serve isso aqui? Isso aqui é para eu fixar uma taxa de amostragem, esse time interval aqui que é 50, ó, eu estou fixando uma taxa de amostragem em 50 milissegundos. O que ele vai fazer aqui dentro? Dentro do loop, a cada 50 milissegundos, 50, 100 milissegundos, 150, 200, ele vai ler o nosso sensor de umidade e vai mostrar lá no serial, tá? E aí olha só o que ele vai fazer, ó. Aqui ele tem esse comando que é diferente. Lembra o client que a gente criou aqui em cima? Ó? Ele vai fazer um client.println umidade. Então ele vai pegar esse valor do client.println umidade e ele vai jogar esse valor lá para o Python. Então ele vai ler esse valor aqui, vai estar lá na nossa aplicação, vai ler através da rede Wi-Fi, ele vai jogar, usando esse comando aqui, ó, ele envia para o nosso cliente, que é o Python. Tá? Previous time, isso aqui é para fazer a contagem do tempo, então ó, a cada 50 milissegundos ele vai fazer isso aqui. Aí eu deixo aqui, eu criei também um comando, no caso assim, né, pessoal, que vocês vão estar mais interessados em ler, mas se vocês quiserem escrever, tá, ó, o que ele vai fazer? A gente vai verificar esse comando aqui para escrever. Agora, a ideia aqui é ler e escrever no LED, tá? Então, o que você vai fazer? Ó, string command, client.read string until, tá? Então, o que ele vai fazer lá no client, vai criar um método, basicamente, aqui, um comando, né? Que ele vai receber, que esse comando é dado por um /n aqui, né? Que vai dizer se você vai ligar ou desligar. Então, se você der um comando on, ele vai ligar o LED, se der um comando off, ele desliga o LED. Então, vamos supor, você vai estar lá no aplicativo Python, no aplicativo não, quer dizer, na ideia do Python. Eu fiz essa lógica aqui para na hora que você der um on, ele liga o LED, na hora que você der um off, ele desliga o LED. Tudo isso pela rede Wi-Fi. E obviamente o seu SP3 está bem longe do meu computador, não vai estar usando USB e vai fazer essa conexão aqui. Tá certo? Basicamente isso aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Vamos lá, então. Eu vou fazer o download aqui do programa, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer o upload aqui do código, tá? Então eu vou clicar aqui, eu já tinha feito, tá? Mas eu vou fazer de novo, só para vocês verem. Então eu faço aqui o upload. Aí assim, quando faz o upload, ele às vezes dá uns problemas, tá? Aí quando ocorrer problema de comunicação, você não conseguir obter o... Se bem que o IP a gente obteve pelo programa anterior, tá? Mas você tire e conecta o cabo USB de novo que você consegue obter o IP certinho, tá? Ó, deixa ele fazer o upload, tá? Beleza. Então agora vamos abrir aqui o Serial Monitor. Ó, percebe que ele tá aparecendo isso aqui, ó. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar meu cabo USB e vou reconectar meu cabo USB. Olha o que vai acontecer. Vamos ver se deve funcionar. Então ele não tá funcionando da mesma forma. Da outra... Ah, não. Agora ele tá aparecendo aqui o IP, tá? Ó. Ele tá aparecendo de um jeito meio estranho, mas tá aparecendo. Ó, 92.68.0.0.139. Beleza? Aí agora a gente vai estudar agora lá o código do Python, né? Só que agora observe o seguinte, tá? E se eu for lá no HTTP, na HTML, na página da internet, não tem. Aqui não é por requisição de HTTP. Aqui é usando o socket TCP ou UDP que a gente vai utilizar. Então é diferente, tá? Que a desvantagem é que a gente não consegue acessar pela internet lá pelo HTML. Mas é mais rápida a conexão. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no Python, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, ó, como é que vai ficar esse código aqui então? Agora o código vai ser outro, tá? Vai ter algumas similaridades, mas algumas coisas vão mudar. Então agora, aquele primeiro código tinha usado essa biblioteca aqui, ó, import requests, que ele faz a requisição lá para o HTML. Agora a gente vai usar esse socket aqui, tá? O import CSV é a mesma coisa, o datetime aqui eu não tinha comentado, tá, pessoal? Mas o datetime aqui é para fazer a leitura do tempo, tá? Valor em tempo real. O pandas e o matplotlib é a mesma coisa, tá? É igualzinho. O que a gente tem que cair basicamente para processar os dados e plotar, né? O que a gente vai usar? O SP32IP, que é o 192, o 680, aquele lá que a gente tinha visto, né? Que ele até aparece aqui, ó. Agora aparece a unidade. Bom, o SP32 port, tá? Vocês vão colocar 80. Por que 80, né? Porque aqui eu configurei 80 aqui, ó. Tá? Então a porta TCP que vocês vão utilizar, certo? Ó, isso aqui vocês não vão mexer nesse código, tá? Essa linha de código client, que é o cliente que você vai criar, o socket.socket, lá. Client connect aqui, vocês não vão mexer nessas linhas de código aqui, não precisa mexer, tá? A única coisa que você tem que adaptar aqui
é o endereço IP do seu SP32, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai ler o SP32 e jogar as informações via Wi-Fi aqui para o Python, né? Então você vai criar a mesma coisa do outro, ó, um valor amostra, que é um vetor, o tmostra, que é um tempo, você vai criar um buffer aqui, que você vai colocar assim, depois, eu não vou entrar em detalhe nesse código aqui, porque é um probleminha que ele tem no processamento, tá? T0.0, que é o tempo, e o valor inicial de 0, tá? Aí o nosso PT, esse datetime.now é a mesma coisa do código anterior, que é para fazer a leitura do tempo aqui. Aí você entra aqui num try e while true. Então você vai colocar um while aqui, um true, que ele vai ficar um loop infinito, né? Pega aqui as informações de tempo e aí uma observação, tá, pessoal? Lembra o que eu fiz no meu código? Lá no Arduino, eu especifiquei uma taxa de amostragem de 50 milissegundos, ó, tá? Para fazer a leitura do sensor, que era esse trecho do código aqui, tá? Aí a ideia aqui, teoricamente, poderia colocar até 0,5 milissegundos, né? Mas o problema é, há um atraso, né? Até você pegar a informação do Arduino, passar para o Wi-Fi e jogar para cá, tem um atraso, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando, em vez de eu colocar 0,5 a 50 milissegundos, estou colocando 100 milissegundos aqui. Tá? Você pode até diminuir um pouco isso, tá? Então você vai ver que vai ter momento que ele vai travar a informação e num trecho desse aqui ele vai pegar várias informações no Arduino, mas tudo bem, tá? Eu só estou fazendo isso aqui para evitar não perder informação. Tá? Então esse trecho do código vocês não mudam, que é a parte de contagem de tempo, ó, esse momento aqui é o mais importante, né? Quando ele pega a informação. O que ele vai mostrar lá no Arduino? Ele vai mostrar um valor de umidade, né? Essa umidade aqui. Então ele vai pegar o data, tem um client.recv aqui, esse recv ele pega a informação, a leitura do valor analógico lá que está sendo transmitido para o serial, né? Pro serial não, desculpa, está sendo transmitido ali pelo Wi-Fi, né? Que basicamente é esse comando aqui, né, pessoal? Client.println, lembra lá o valor umidade? Esse valor aqui, valor umidade, é onde vai pegar e vai jogar para cá. Aí esse valor, a gente vai dar um decode nele, né, que é para basicamente transformar o tipo dele aqui, certo? Bom, vamos esquecer esse trecho. Aí tem esse trecho do buffer aqui, pessoal. Não vou entrar em detalhes aqui. Se alguém tiver dúvida, fala comigo. Porque é um problema que você tem como ele vai jogando as informações sequenciais, você tem que cortar a linha para poder ver a informação. Depois eu comento com vocês isso aqui, tá? Mas enfim, ó, o que importa é aqui, ó, o valor mostra, append.valor, tmostra, append.t. Ou seja, ele vai jogando todos os valores de mostra e tempo nesses vetores aqui, tá? E vai printar na tela aqui, ó, então tempo e umidade. Tá? Perceba que eu coloquei uma porcentagem aqui. É óbvio que esse valor que ele vai vir do sensor não é em porcentagem. Você tem que fazer a conversão depois. Isso aí vocês fazem depois do código. Eu coloquei só para vocês verem que dá para editar aqui, certo? E beleza, vamos fazer só a leitura. Ó. Aí coloca um keyboard interrupt aqui, né? Tem que colocar um client.close aqui, tá? Que não é exatamente igual ao outro. Print e print, beleza? Então aí no final o mesmo código do Excel é igualzinho, não muda nada, ó. Tá? Se forem ver do código anterior lá, ó, que a gente viu. Mesmo código do Excel, não muda nada, tá? Só que eu coloquei XY, não é porque XY também, mesma coisa. Tá? Ele vai plotar o tempo e o valor da umidade lá no Excel, mesmo código que a gente viu. O nome do arquivo a gente colocou aqui, só que agora observem, tá, pessoal? Eu coloquei dados umidade underline 1, tá? Porque se eu colocasse com o mesmo nome, ele ia sobrescrever o outro Excel lá. Então, como que eu quero usar outro Excel, underline 1. A parte do processamento de dados para plotar aqui é a mesma coisa, tá? O mesmo comando, tá? Então é isso, tá? Então vamos colocar para rodar, ó. Eu vou dar aqui um run. Olha o que vai acontecer. Ele vai lendo aí os dados, ó. Tá vendo? Ó, percebam que agora está muito mais rápido. Não tem mais problema de atraso, diferente do anterior, né? Então, nesse caso, é muito mais interessante você utilizar. Ó, vou até colocar na água aqui, ó, para você diminui. Vou tirar da água, ele vai aumentar para 4,95, certinho, tá? E é isso, tá? Eu vou dar até uma pausa aqui, ó. E vamos ver. Aí ele vai plotar o valor, né? Só que o plot dele aqui é estranho que ele... Ixi, peraí, só pegar aqui. Estranho que o plot dele ele ficou oscilando, né? Tem que ver certinho porque que ele ficou oscilando a leitura aqui, mas tudo bem. Aí no caso daria para você imitar essa oscilação, dá para você processar, talvez diminuir a taxa de amostragem aqui e tal. Mas tudo bem, enfim. Mas observe o seguinte, tá aí pessoal, aqui as leituras dos valores. Observe uma coisa interessante, tá? Ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, né? Porque ele ficou 13.98, ele manteve aqui em 13.98 várias vezes, né? Peraí, deixa eu só ver um negocinho. É engraçado que ele fica, tem hora que ele cai o valor, né? Aqui, por exemplo, 13 segundos, vamos ver. Ele cai e volta, ele cai e volta. Não era pra acontecer isso aqui, tá, pessoal? Mas depois a gente tem que entender por quê, tá? Mas enfim, ó, perceba que ele segura muito tempo aqui no 3.98 e tal. Depois ele demora um tempo pra ir pro outro.
Né? Por que isso aqui acontece? Né? Isso aqui está acontecendo porque a taxa de amostragem aqui está diferente da taxa de amostragem do Arduino. Tá? A gente pode reduzir aqui essa taxa, vamos colocar, sei lá, para 0,05. Ó, vou colocar para rodar. Ah, não, ele está rodando aí, deixa eu fechar aqui isso. Acho que agora ele travou, tá? Bom, aí depois a gente tem que mexer nessa taxa certinho, tá, pessoal? Porque ele não tem que dar um valor mais ou menos parecido com o que tá lá, certo? Beleza? Então é basicamente isso, tá? É basicamente esse código aqui que a gente vai utilizar, tá? E aí sim, nesse código aqui você consegue ter uma taxa de amostragem muito maior, tá? Ó, e os dados unidades vão aparecer aqui, certo? Mesmo esquema, ó, vocês vêm aqui, ó, tá? Vocês podem vir aqui, fórmula, dados, texto para coluna. Não, peraí, aí você tem que selecionar tudo, tá? Vem aqui em texto para coluna, delimitador, passado, vírgula, avança, conclui, aí vai dividir certinho os dados para vocês, tá? Porque ele está segurando muito tempo aqui, né? No 1,023, tá? Mas enfim, depois a gente tem que tratar esse código aqui e mostrar para vocês por que está tendo esse problema, tá? Mas enfim, é isso, tá? E aí, percebam que aqui, pessoal, a gente está fazendo só leitura, tá? A gente está fazendo só leitura. E o ideal é isso, se você quer ter velocidade, deixa ele fazendo só a parte de leitura, de todo o sensor. Ah, e vamos supor que agora eu quero escrever, né? Eu quero escrever alguma coisa aqui no meu... lembra que a gente fez lá um método também, né? Para fazer escrita no LED, para ele ler e escrever o LED, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou descomentar isso aqui. Eu vou descomentar esse trecho do código, tá? E aí, ó, se o valor for maior que 2000 ele liga, se for menor que 2000 ele desliga, tá? Então vamos colocar para rodar esse código. E isso vai gerar um atraso, obviamente, tá? Aqui já ligou meu LED, tá? Ó, eu vou colocar ele na água, ele desliga o LED, depois eu vou tirar ele da água. Ele religa o LED. Só que, pessoal, uma coisa, tá? É que não dá, eu não tô com a câmera desligada aqui. Se vocês forem ver, tem um atraso muito grande nisso aqui, tá? Por isso que o ideal é quando vocês forem trabalhar com isso aqui, vocês usam isso aqui só para leitura, tá? Então, o que eu quero dizer? Quando vocês forem fazer a parte da escrita, tá? É muito. Aqui eu só estou mostrando isso aqui do ponto de vista didático, tá, pessoal? Pra vocês verem que dá para fazer, tá? Eu vou até colocar, quando eu passar para vocês, eu vou passar comentado. Mas muito mais inteligente, tá? Ao invés de você fazer isso aqui, né? Vocês irem aqui no programa e fazer a escrita aqui mesmo, né? Não usar o Wi-Fi para fazer a escrita, você vai gerar mais atraso ainda no código de vocês, tá? Então, para evitar, tenta trabalhar com essa taxa de amostragem certinho aqui e evita mandar comando de escrita, tá? A escrita se faz dentro do próprio código do Arduino, não precisa fazer aqui dentro. Beleza? Então eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui, o CSV certinho. Tá, então quem precisar de velocidade, pessoal, usa esse programa aqui, eu acho mais adequado. Tá certo? E é basicamente isso, tá? Bom, pessoal, o código estava com erro, né? Que ele estava mostrando várias vezes aqui para meio, ele mostrava várias amostras de meio, várias amostras de 1 e descobri qual que foi o problema. Eu fiz uma correçãozinha aqui na linha, tá? Aqui no código, aqui, bom, eu mantive a mesma coisa, tá? A única coisa que eu tirei aqui de dentro do try except aqui, joguei para fora porque ele ficava atualizando todas as vezes, tá? Então eu fiz essa atualização aqui, ó, e agora vocês podem perceber, eu vou só ligar de novo aqui, ó. O código no Arduino ficou a mesma coisa, tá? Ó, ele reconhece aqui que não muda nada. Você só põe para rodar aqui, ó, dá um run. Ó, de meio e meio. Aí no caso aqui ele teve um... Peraí, ele teve um problema aqui, pessoal, peraí. Fechar e vou ligar de novo, tá? Vou botar para rodar. Isso, vai que ele vê que ele vai de meio e meio, eu vou colocar ele aqui na água, só pra gente fazer o teste. Coloquei na água, você vê que a resistência cai, né? Beleza. Tirei da água, agora vamos parar aqui. E tá aí nosso código, certo? Ah, só que aqui eu fechei ele.
Tá, mas vocês viram que ele funcionou, né? Vamos fazer só de novo aqui. Tá. Eu vou colocar na água novamente. Tiro da água. E aí eu fecho e ele exibe o código, tá? Se eu fechar mais uma vez, ele exclui, tá? Só um detalhe aqui, pessoal. É que o Except Keyboard eu coloquei em tudo, tá? Mas, enfim. É basicamente isso, tá? Pessoal, só mais uma observação, né? Vocês notam que quando você para o programa ou você aperta alguma coisa no teclado, né? Ele salva os dados e ele plota aqui no código, ele plota o gráfico, né? Se vocês quiserem, é até interessante eu pegar esse código aqui e colocar em outro programa, talvez, né? Abrir um outro Python aqui, fazer meio que offline isso aqui, né? Abrir um outro código em Python e colocar essas linhas aqui e importar aqui essas bibliotecas, tá? Só essa observação mesmo, né? Pra vocês poderem plotar, porque os arquivos, os dados já estão salvos no Excel, então depois é só plotar, beleza? Basicamente isso. Pessoal, deixa eu fazer mais uma observação aqui, que é o seguinte, ó. Para obter o tempo aqui da simulação, tá? Eu utilizei essa função datetime aí, né? Ponto now e beleza. Vocês podem perceber agora que eu faço o seguinte, tá? Eu vou utilizar essa outra função time.time, tá? Porque eu dei uma pesquisada aqui, as outras aplicações que eu tinha feito para fazer a amostragem com Python tempo, eu usei esse datetime now aí, né? E eu fiz um teste aqui com time.time. Então, o que vocês fazem? Ó? Testa com as duas, tá? Talvez, pelo que as informações que eu tive aqui, o time.time ele funciona melhor. Ele tem um atraso menor da informação. Então, ó, o que vocês fazem? Comenta essas duas linhas aqui que eu tinha explicado anteriormente. E aqui no lugar do prev time, vocês colocam time.time. Aí aqui no código, essas três primeiras linhas aqui, ó, pt, datetime now, current time now, e essa terceira linha vocês comentam e colocam isso aqui, ó, no current time vocês colocam time.time, e do t vocês colocam current time menos prev time, e aí o resto fica tudo igual, tá? Eu vou colocar para rodar, ó, tá? Vai funcionar igual, só que de acordo com o que eu pesquisei aqui, foi comentado que essa função time.time ela roda com menos atraso. Então acho que talvez seja... Eu vou deixar os dois códigos aqui, tá? Vocês testam os dois, tá? Aí depois vocês, se vocês forem testar com o datetime, descomenta isso aqui, comenta isso, e aí depois descomenta isso aqui e comenta isso, beleza? Só para vocês entenderem, tá? E aí ver qual que funciona melhor, tá? Eu vou até rodar aqui só para vocês verem, ó. Ó, aparentemente não dá para ver tanta diferença, tá? Mas pelo que eu pesquisei falou que esse aqui funciona melhor, né? Ó, vou tirar aqui da água, tá? Vamos colocar, desliga, vamos ver ele plotar aqui o gráfico. Ó, plotou, beleza. Então é isso aí, tá, pessoal? Vocês testam com essa função time.time também, mas a função é a mesma. Ó, pessoal, só para finalizar, ó, vocês podem testar também aqui esse mesmo diferença de código que eu coloquei aqui, ó, usando time, vocês podem adaptar naquela outro Python que a gente fez com requests, né? Aí tem a mesma coisa, ó, no lugar dessas duas linhas você coloca prev time.time, no lugar dessas três linhas você coloca essas duas aqui. O resultado vai ser praticamente igual, tá? Mas é legal só para testar com outra função, para ver o que acontece, ó. Vamos dar um run aqui. Aí vocês observam que com o request, ó, os atrasos que tem, ó, tá vendo? Vou até colocar aqui, colocar ele na água. Percebe? O atraso da leitura é maior, né? Por causa que tem o request e tal. Mas só para vocês verem que funciona com o time também, tá? Deixa eu ver aqui, vamos só fechar. Aí plotou também, tá? Beleza? Então só para vocês terem esses dois códigos aí, finaliza.